tema interessante que me chamou a atenção, que é os sinais de renovação. Esse tema, ele remete ali ao capítulo 24 do livro Jesus no Lar. Então, quem quiser correr e pegar o Jesus no Lar, eu sei que esse livro muita gente o tem em casa e é maravilhoso. Aqui em casa nós já fizemos o estudo dele no Evangelho no Lar, que a gente faz aqui com as crianças, enfim. Bom, eu falo crianças, eu tenho um filho que vai fazer 17 e tem uma de 9 que fala que é pré-adolescente. Então, se eles ouvirem isso aqui, vai dar problema para mim. Mas, enfim, é um livro maravilhoso. Não só para o Evangelho no Lar, mas para a gente, de vez em quando, pegar e fazer alguma reflexão. E sempre aquela velha sensação, parece que eu não tinha lido isso aqui. Esse capítulo 24 me causou isso. Eu já li ele durante o Evangelho, já tinha lido o livro antes, no livro todo, antes de fazer esse estudo, né, em família. E agora, relendo, pelo menos pela terceira vez, a sensação que eu tive, eu falei, puxa, será que eu tinha lido? E por que a gente tem isso? Eu vou explicar isso aqui antes de começar a reflexão. Porque isso aqui não é uma coisa que eu senti só agora e vou sentir tantas e tantas vezes. Na semana que vem farei uma palestra sobre um outro capítulo do Jesus no Lar. Vocês talvez sentirão isso quando for ler esse capítulo. Já sentiram quando leram o Evangelho segundo o Espiritismo, alguma questão do Livro dos Espíritos? Algumas questões a gente consegue decorá-las. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito, tal. A gente já sabe. Mas várias outras a gente passa e fala, puxa, e por que acontece isso? Claro que a gente poderia trazer aqui diversas explicações dos motivos disso, mas uma coisa que tem me chamado muita atenção é para a questão de, primeiro, a gente esquece, é uma questão de memória. Né? A gente não tem tanta facilidade de gravar tudo, ter memória fotográfica, como algumas pessoas, né, têm. Então é natural que a nossa memória registre algumas coisas e daqui a pouco a gente vai esquecendo e fica com um pouco daquilo. Então faz parte, é um processo normal, natural, é impossível a gente registrar tudo que se lê. Mas, outro motivo importante é que mesmo que a gente se lembre, isso também já aconteceu comigo, a nossa percepção da leitura é diferente. E por que isso acontece? Porque a gente muda. É como vai dizer lá o grande Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Um estudo vai nos ajudando a compreender melhor outras questões, outros livros. Então, entre uma leitura e outra, mesmo que a gente lembre da essência da leitura, a gente vai olhar de uma maneira diferente, porque a nossa experiência nesse intervalo faz a diferença. Faz com que a gente leia uma mesma lição com outros olhos. Porque a gente vive aprendendo coisas novas. Seja no campo do espiritismo, ou seja fora dele. Então isso é importante destacar. E a própria vivência. Então são 3 fatores. Questão da memória, o amadurecimento reflexivo em relação às coisas que a gente vai aprendendo depois da primeira leitura, e a própria vivência. A vida nos ensina muito. Então, entre uma leitura e outra, nós vivemos. E a vida ensina. Então, eu trago essa introdução para tranquilizá-los. Não é que assim, nossa, será que eu li antes sem prestar a devida atenção? Não, é porque faz parte. A gente vai esquecer uma parte e a outra sofrerá uma ampliação do olhar por conta disso, da vivência e por conta de um maior conhecimento de outras coisas. Então, bom, quem quis pegar o livro, quem pôde pegar, já deu tempo, fiz essa introdução de propósito também, para dar um tempinho aí de vocês pesquisarem nas bibliotecas e tudo mais. O que a gente vai ler aqui, os sinais de renovação. Eu já vou adiantar, que a gente vai lendo e aconteceu comigo, e eu fico muito à vontade para compartilhar isso. Sabe, aquela sensação assim, puxa, parece que está tão longe. Primeiro bate essa famosa deprê. A gente olha assim e fala, nossa. Sabe quando a gente lê lá o Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai vendo aquilo e fala, nossa, mas como eu estou distante desse homem de bem.
Então, isso aqui agora a gente vai ver, que a gente também está distante daquilo que Jesus vai propor nessa reflexão com o pessoal que ficava ali acompanhando a sua fala. A gente está distante enquanto sociedade, né, e a pandemia tem trazido muito à tona esse olhar no conjunto, né, em que a gente olha a sociedade e fala, não é possível, não acredito que eu estou vendo isso. E, ao mesmo tempo, nos provoca um olhar para dentro. Ah, puxa vida, deixa eu ver como que eu estou também, né? A gente fica muito preocupado com data. Quando é que a humanidade vai ficar melhor? Quando? Quando? Qual ano? Ah, chegaram a inventar uma passagem bíblica, né? 1000 chegarás, 2000 não passarás. Bom, os grandes estudiosos bíblicos afirmam que isso não existe lá. Né? De que o homem, em alguns momentos, parece que precisa de data ou que precisa de estabelecer um prazo, falar, olha, 2000 o mundo vai acabar. E aí tivemos complicações gravíssimas, algumas pessoas até se mataram, enfim. Problemas, né? Gente que saiu gastando tudo que tinha nas vésperas e achando ali que ia acabar e não acabou. Então depois vieram outras datas colocadas por pessoas fora do movimento espírita ou dentro do movimento espírita, e a gente fica muito focado nisso às vezes, né? Focado em datas, né, humanas colocadas aqui para a gente se organizar melhor, enfim, obedecendo, claro, ao giro que a Terra dá em torno do Sol, aos 365 dias, às 24 horas que ela demora para dar o giro em torno do próprio eixo, tudo bem. Mas a grande reflexão é, e dentro de mim? Quando é que vai haver essa mudança, essa transformação desse padrão? Quando é que esses sinais da renovação, que a gente vai ler aqui hoje, ocorrerão dentro de mim? Porque se eu não posso modificar a sociedade inteira, embora a gente viva influenciando uns aos outros, é um equívoco a gente achar que não é influenciado. E é um equívoco achar que a gente não influencia alguém. Todos nós nos influenciamos. Quem escreve um livro influencia quem leu. Mais ou menos, para o bem e para o mal. Quem faz uma palestra, de certa forma, influencia outras pessoas, para o bem e para o mal. Quem se dispõe a gravar um vídeo, curto que seja, uma reflexão, vai influenciar para o bem e para o mal. E por que eu trago esse bem e mal o tempo todo? Porque a gente vê na pandemia pessoas propagando informação, inclusive de como se proteger e tudo mais, e pessoas propagando desinformação. Então, o vídeo em si é neutro. Um livro em si também é neutro. Então, o que eu faço quando eu gravo um vídeo? Qual é a minha proposta? Enfim. Então, nós nos influenciamos. E a maior influência, a gente vai ver aqui agora, se dá através do exemplo, através da própria modificação, da própria transformação, e isso deve ser o nosso foco principal, sem desmerecer outros tipos de influência, quando nós aconselhamos alguém, quando nós conversamos, quando nós compartilhamos algo nas redes sociais, quando nós agendamos uma palestra. E a gente começa, então, a entender aqui que nem o Lúcio, que é o espírito que ditou essa obra maravilhosa, quem não leu, gente, vale a pena. Como eu mudei de cômodo aqui, eu não estou no meu tradicional escritório, não tem como eu fazer propaganda do livro, mas o Jesus no Lar é um livro fantástico. Talvez um dos mais lidos, né, do Chico. E o espírito que dita ele é o Neio Lúcio, que vai trazer momentos dos discípulos, dos apóstolos, com Jesus na intimidade do lar. Tanto é que ele vai começar aqui dizendo: ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou, persuasivo. Então, Jesus dizendo: e quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. E aqui ele vai elencando agora as coisas que caracterizarão essa renovação do mundo. Ele vai dizer assim: o mais
poderoso não será o mais desapiedado. Olha, quer dizer que naquela época, de certa forma era, porque ele vai usar, não será mais. Ou seja, naquela época havia uma relação entre pessoa desapiedada, que não tem piedade, e o poder. Será que isso ainda existe? Pessoas poderosas que não demonstram o mínimo de compaixão, o mínimo de piedade, não demonstram um tipo de empatia. E apesar da ausência disso tudo, piedade, compaixão, empatia, são poderosíssimas. Às vezes são as mais poderosas. Então Jesus diz que o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. Continua dizendo. Então, assim, só uma breve reflexão aqui antes. Então, o que vai diferenciar o poder é a quantidade de amor que a pessoa consegue ter. Então, o poder terá uma relação com a amorosidade. E a gente vai ver aqui mais para frente. Não é baseado em cargos, em títulos, em diplomas, em livros, mas sim na quantidade de amor. No amor que ela oferece ao outro. O vencedor, então eu falo de poderoso, agora do vencedor. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal, nos círculos da própria natureza. Então a gente costuma ver, vamos lembrar de novo, é bom situar isso aqui, porque isso aqui Jesus está falando há praticamente 2000 anos. Os vencedores eram considerados aqueles que guerreavam o inimigo exterior, iam para as arenas, e com milhares de pessoas assistindo aquilo, guerreavam, e o vencedor era aquele que saía da arena vivo, e obviamente o outro morto. Isso quando a gente parte para a luta pessoal. Se a gente observa a luta entre nações, né, nas guerras ali na beira dos rios e tudo mais, que ele vai falar aqui, rios de sangue, vencia aquele que derramava mais sangue, até que o outro, ou aqueles que sobreviviam, se rendiam e se entregavam ao vencedor. Observamos isso, por exemplo, no próprio processo de colonização das Américas. Eu tenho falado muito disso porque eu tenho refletido a respeito de tudo isso, sem desconsiderar eventuais benefícios da colonização e tudo mais. Não, mas eu me refiro à forma violenta como ela se deu. Na luta entre os considerados civilizados e aqueles considerados selvagens, nativos, em que rios de sangue correram para dominar, para invadir, para explorar riquezas, em que o mais poderoso era o mais desapiedado. E Jesus coloca agora o vencedor como sendo não aquele mais que combate o outro, mas aquele que combate a iniquidade, ou seja, a injustiça e a ignorância em si mesmo. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei, falei, eu acho que Buda tem uma frase nesse sentido. Eu vou fazer muito isso aqui hoje, gente. Então é até um spoiler, não vou falar só do Jesus no lar, mas eu vou trazer várias frases aqui tentando relacionar com a fala de Jesus trazida por Neio Lúcio. Mas Buda vai dizer assim, nem o pior dos teus inimigos pode causar-lhe tantos danos quanto você mesmo. Puxa vida. Nem o pior dos teus inimigos. Então, pensa. Eu vou deixar vocês pensar, assim. Enquanto isso, eu vou dar um recado para Maria Inês.
nem o pior dos teus inimigos pode causar tantos danos quanto você mesmo. Então, pensa no inimigo, que eu vou falar aqui, Maria Inês, eu acompanho aqui no chat privado. Se eventualmente a minha fala ficar cortada, a internet não estiver boa, você me fala que eu tento mudar para o nosso plano B aqui embaixo. Que o telefone às vezes oscila um pouco mais, enfim. Aí você pode mandar aqui no chat privado que eu visualizo. Bom, então dei aqui uns 15 segundos para o pessoal pensar no pior inimigo que vocês eventualmente tenham. E aí vamos voltar para Buda. Nem ele, nem esse pior dos inimigos pode causar-lhe tantos danos quanto você mesmo. E eu lembro de uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz assim: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna uma pessoa má. Claro que a gente tem que analisar essa frase do ponto de vista espiritual. Porque do ponto de vista físico, quando alguém vem aqui e chuta minha canela, vou pegar um exemplo bem banal assim, quando alguém chuta minha canela, dói. Eu falo, puxa, me fez um mal. Mas do ponto de vista espiritual, o mal que o outro me fez faz mal para ele. Mas o mal que eu faço ao outro faz mal para mim. Por isso ela vai dizer que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna uma pessoa má. E aí Mahatma Gandhi ele vai dizer uma frase belíssima que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Se um dia um único homem atingir a mais alta qualidade do amor, olha o poder, então será o suficiente para apagar o ódio de milhões. Então isso aqui é bonito, é o poder apoiado no amor. E quando ele fala um único homem, pode parecer uma coisa tão utópica, falar assim, puxa vida, mas um homem só? Será que ele é capaz de fazer tanta coisa? Vamos lembrar do próprio Gandhi. A importância de Mahatma Gandhi na libertação da Índia, do domínio inglês, por exemplo, da sua luta pacífica, da sua proposta de não violência, sobretudo quando a gente observa tantos movimentos pró-violência em busca da paz armada e Gandhi provocando e convidando as pessoas a buscar a paz pela não violência, já que ele vai dizer olho por olho e o mundo acabaria cego. Então é necessário a gente observar essa proposta de Gandhi extremamente vinculada à proposta de Jesus, que vai continuar dizendo, e registrado por Neio Lúcio, que o mais eloquente não será o dono do mais belo discurso. Que a gente relaciona eloquência com discurso. Puxa, como o palestrante é eloquente, que discurso bonito ele fez. Que palestra maravilhosa ele fez. Mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. Então, é a vinculação do discurso com os atos. E se alguém me perguntar assim, William, você alia todo o seu discurso aos seus atos? Eu falo, se eu fizesse isso, eu desencarnaria e seria convidado a ficar junto com Jesus. Ninguém encarnado, e aí me desculpe quem eventualmente idolatra algum médium, algum palestrante, algum escritor, ninguém, enquanto está encarnado aqui agora na Terra, consegue conciliar totalmente as atitudes com as propostas de Jesus que nós espíritas muitas vezes falamos. É difícil, é duro a gente compreender isso. Só que o nosso desafio é esse, é aproximar, é diminuir a distância entre a fala e a atitude. É desafiador, é difícil, mas gradativamente a gente vai chegando lá. Não só quem fala
num centro espírita. Não só quem escreve um livro, mas todos nós, porque, de certa forma, todos nós construímos na nossa mente algum tipo de discurso. E o desafio, como vai dizer Francisco de Assis, é para que a gente pregue o evangelho em todo o tempo. Como assim? Pregue, que a questão da pregação do evangelho tem muito a ver com fala, né? O palestrante está pregando o espiritismo. O pastor está pregando o protestantismo. O padre está pregando o catolicismo. Então, a palavra, o verbo pregar, utilizado como pregação aqui por nós, nessa ação, tem muita relação com a oratória, mas, na verdade, a proposta de Francisco de Assis é um pouquinho mais diferente. Ele fala assim, pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. O convite de Santo Agostinho é pregar o evangelho pelo exemplo. Se for necessário, use palavras. Quando? O tempo todo. Onde? Jesus disse, onde? No lugar onde estiver. Porque a gente pensa assim, eu vou pregar o evangelho lá no centro espírita. O centro espírita fechou, pronto, agora eu estou livre, eu não preciso mais pregar o evangelho. Não, tem que pregar o evangelho dentro de casa. Fora de casa, o pau quebra e eu não estou nem aí com o evangelho. Ou o contrário, né? A gente às vezes quer pregar o evangelho lá fora e quando chega em casa, com aqueles que convivem conosco, queremos ser carrascos, cruéis, duros, implacáveis. Então é pregar o evangelho o tempo todo, no lugar onde estiver. Então, isso me fez lembrar também de uma reflexão do livro Luz Acima, capítulo 45, que eu convido vocês a pesquisarem depois, que é um livro maravilhoso do Irmão X, em que os discípulos estão conversando com Jesus, preocupados, né, já que diversos povos daquela época possuíam os seus rolos, os seus pergaminhos, para divulgar aquilo que eles acreditavam. E aí, de repente, Mateus pergunta para Jesus, mestre, vamos usar o quê? O que a gente vai usar para divulgar a boa nova? O que a gente vai usar para divulgar o evangelho? E aí Jesus diz assim, usaremos a palavra quando for necessário. Usaremos a palavra quando for necessário. Sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Aí ele fala que a gente vai usar os escritos, que a gente não vai ignorar as praças do mundo, tudo mais. E ele finaliza dizendo assim, utilizaremos, pois, todos os recursos humanos. Ou seja, se ele estivesse aqui falando hoje, ele ia falar assim, até as lives, mensagens de WhatsApp, todos os recursos humanos no apostolado. Entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, através de nossos atos, palavras, resoluções e atitudes. É como se fôssemos um livro ambulante, em que a pessoa lesse o Espiritismo através de nós. Através da nossa fala? Sim. Das palavras, ok. Mas também através dos nossos atos. Continua Jesus falando e Neio Lúcio registrando. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra. Porque a gente pensa, né? Opa, fulano é nobre. Tem muitos títulos. Tem muitos diplomas. Não será esse no reino divino. Mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações, olha que bonito isso,
Vou até começar de novo aqui. Aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Puxa vida, né? Créditos do amor e da gratidão. Porque quando a gente é grato e quando a gente ama, a gente toca o outro. E esse outro, normalmente, ele é tocado quando ele está em algumas situações ditas especiais. Em que essa condição, muitas vezes de dificuldade, é como se ela retirasse os véus que impedem a percepção do amor que recebe. Porque a gente às vezes é amado, mas a gente está tão envolvido nos prazeres humanos e mundanos e materiais, terrenos, que esses prazeres é como se eles fechassem e nos impedissem de perceber o amor que recebemos. Agora, esse é um problema nosso. Aquele que oferta o amor, ele fez a sua parte. E isso é levado em consideração. Mesmo quando lida com a ingratidão daquele que recebe, mas o seu gesto é um gesto de amor. E isso será levado em conta. Então, os mais nobres serão esses, os que mais amam. E também aqueles que mais agradecem, os gratos pelo amor recebido. Então, o diploma não vai para o além. A gente vive brincando, né? Caixão não tem gaveta. Isso que você tem não será levado. Isso que você possui não será carregado, né, na sua mala para o mundo espiritual. Diploma, posses, escrituras, isso tudo é utilizado aqui. E aqui pode ter sua importância. Um diploma pode ser muito importante. Títulos, posses, tem a sua valia aqui, tudo bem. Mas é importante que a gente compreenda que o que vai designar a nossa nobreza é o amor, que a gente endereça em especial para aqueles que mais sofrem. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. Ainda hoje eu vi um vídeo que me deixou chocado. Um amigo me marcou, em que duas pessoas começam a discutir no trânsito, e essas duas pessoas se exaltam, até que uma delas, que estava fora do carro, esse vídeo está na internet, talvez quem quiser depois, se quiser, procure e ache, é desagradável até de ver, eu sinto mal, eu confesso para vocês, eu tenho pavor de arma de fogo, pavor. E de repente a pessoa que estava fora arranca a arma da cintura e fica mostrando para quem estava no carro, e a mulher do rapaz no volante desesperada, filmando ainda aquela situação. E o que estava de fora com a arma foi, entre aspas, o mais respeitável no momento. Por quê? Poder armado. E aí bateu o desespero, e eu mesmo pensei, ele vai atirar. Porque o desequilíbrio era tão grande, e ele movimentava a arma, até que ele decide ir embora, entra no carro e vai, a pessoa filma a placa e tudo mais, não sei qual que foi o desfecho da história. E aqui não me importa se ele tinha porte de arma, se ele era alguém vinculado à questão da segurança pública, em que nesse caso ele pode até portar a arma, não vem ao caso. A questão aqui é que ele usou o poder armado para exigir do outro respeito que ele não deu. Fica claro isso no vídeo. O desfecho aqui não foi um assassinato, não foi, às vezes, uma bala perdida que vai acertar uma criança na rua, ou que vai acertar alguém que não tem nada a ver com a história, mas poderia ter sido como muitos são, como muitos acabam.
Alguém que exige o respeito pelo poder armado. Ou quando é dispensador de ouro. Ou quando exige o respeito pelo diploma, pelo cargo. Quem nunca ouviu a expressão, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem eu sou? Tivemos uma polêmica recente. Não me falha a memória, um procurador lá em Santos, circulando pela praia sem máscara, próximo de outras pessoas. Portanto, uma medida inconcebível na pandemia, sobretudo de alguém que a gente pensa que é um operador ali da justiça, de alguém instruído. De repente, ele vira para o policial e tenta dar a famosa carteirada com o seu cargo, com a sua importância na sociedade. É quem se acha digno do respeito por conta do ouro, por conta do poder armado, por conta dos diplomas e dos cargos e tudo mais. O mais santo, vai dizer Jesus, não será o que se isola em altares de supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. É claro e óbvio que durante a pandemia, quando a palavra isola, alguém pode fazer uma interpretação e dizer, tá vendo, não devemos nos isolar. Durante a pandemia, medidas de isolamento, de distanciamento social, são importantes. O que não quer dizer que a gente deva se isolar daqueles que padecem. E há muitas formas. Aqueles que padecem da Covid, estes são amparados, não é pelo centro espírita fisicamente falando, são amparados pela equipe médica, profissionais da saúde. Aqueles que eventualmente padecem pela fome, pelo frio, continuarão sendo amparados pelas instituições religiosas, por organizações não governamentais, por pessoas avulsas, não vinculadas a instituições nem religiosas, nem não religiosas, que podem amparar pelo Estado, muitas vezes omisso, em atender o anseio e a necessidade das pessoas, quando isso é um dever dele e não nosso. Claro, a gente pode ajudar e deve, mas a nossa atuação é muito limitada, perto daqueles que, de fato, têm o poder de decisão nas mãos. Então, não é porque estamos numa pandemia que devemos cruzar os braços em relação às ajudas que podemos oferecer em tempos de pandemia. O espaço oferecido pelo Centro Espírita é uma forma de ajudar. O importante é que cada um de nós, independente da função que nós temos na instituição espírita ou fora dela, entendamos que é possível ser útil e auxiliar e estender as mãos fraternas aos miseráveis e sofredores. Se o Estado não faz a sua parte, não é por isso que a gente vai ficar de braço cruzado, só reclamando e só protestando. Reclamação e protesto que tem a sua importância. Basta olhar para a história da humanidade. Muitas conquistas ocorreram graças à mobilização popular, que não precisa ser violenta. Gandhi nos deu exemplo disso. Mas diante da omissão destes, é preciso que façamos a nossa parte. Dentro das possibilidades, se a gente não pode ajudar com recursos, façamos campanhas, peçamos ajuda. Sirvamos de alguma forma, não sei qual. Na dúvida, façamos uma prece para que os espíritos amigos nos inspirem. Nos inspire para que sirvamos. Jesus disse, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Pensa na grandeza disso. O Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo, ao homem, para lhe servir de guia e modelo, como nós sabemos, na questão 625,
encarna entre nós numa sociedade complicada, vive ali entre os simples, as meretrizes, os leprosos, os impuros, almoça, janta e hospeda-se com eles, convive com aqueles mal vistos pela sociedade. O espírito mais puro que nós temos notícia fez isso. Ele serviu. E aqui a sequência da fala vem trazer mais ou menos isso. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos. Ah, mas você confessou que é um criminoso, então sai para lá. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos, decaídos, sem contaminar-se. Nossa, essa parte é bonita demais. Não sei o que vocês acham. Depois vocês vão comentando aí que a gente vai dar uma atenção especial aqui no chat depois. Pensa, mergulhar no lodo para salvar os irmãos, decaídos e sem contaminar. É mais ou menos assim, é visitar as sombras sem se deixar envolver por elas. É visitar o inferno, simbolicamente falando, sem se corromper pelos interesses infernais. Ah, mas eu tenho medo. Isso aqui é prova, gente. Isso aqui é uma prova que mais cedo ou mais tarde teremos que passar, teremos que enfrentar. Como teste. Falou, opa. Vamos ver se você está preparado mesmo para subir um degrauzinho aqui. Não sei se já ouviram aquela expressão de que às vezes para avançar é necessário recuar. William, quer dizer que espírito regride? Em hipótese alguma. Não existe regresso espiritual. Então, quando a gente fala assim, dá um passo atrás, dá um passo atrás para conviver com os inferiores. Aí, como é que você vai se comportar aqui? Como é que vai ser essa experiência sua? Tem uma lição belíssima, eu vou falar de novo desse livro, que é o Luz Acima. Agora no capítulo 4, intitulado Nos Limites do Céu. Lá tem dos limites do céu, o próprio título do capítulo dá mais ou menos uma ideia. Um espírito chega naquilo que ele chama de céu, na porta do céu, e se depara com vamos dizer assim, um porteiro. Era o porteiro do céu. E aí ele começa a falar, opa, eu quero entrar. E o porteiro começa a conversar com ele, falar, mas... O porteiro começou a observar que tinha uma coisa estranha. Falta ele pensar, falta alguma coisa. Eu não consigo dar o ingresso aqui para ele ainda, né? Permitir a entrada. Ele começa a perguntar algumas coisas. Já desenvolvestes a paciência? E a resposta sempre era sim, com certeza. E a fé? Guardei em todos os momentos. Foi indulgente? Fui. Enfim, ele foi perguntando várias dificuldades, vários desafios. Só faltou perguntar assim, torceu para o Vasco, né? Porque torcer para o Vasco é uma prova das mais difíceis, gente. Eu falo isso, né, que eu sei o que é isso. Não é fácil ser rebaixado 4 vezes em poucos anos, mas vamos lá. Vamos subir de novo para a Série A. Então, assim, ele vai perguntando. Chega um ponto que ele pergunta assim, já trabalhastes no inferno? Aí o espírito fica assustado, fala, peraí, eu estou querendo entrar no céu, você pergunta se eu já trabalhei no inferno? Ele fica revoltado, fala, mas como assim? Eu quero é subir, como é que você manda eu descer? Aí o espírito fala algumas coisinhas mais e complementa com uma reflexão que eu até já brinquei, que a gente tinha que pegar isso aqui e colocar um quadro, para de vez em quando olhar assim e lembrar, sabe? Ele vai dizer assim, o bem é para salvar o mal. Porque o espírito, vamos lembrar, ele se julgava muito bom. Mas, poxa, o bem é para salvar o mal. O amor, continua dizendo isso, o benfeitor, o amor foi criado para que amemos.
A sabedoria se destina, em primeiro lugar, ao ignorante. A maior missão da virtude, olha que lindo, a maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isto mesmo, o céu não perde o inferno de vista. Então, quem quiser entrar no céu, aprenda a conviver com aqueles que estão no inferno. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. E quando ele fala aqui que o amor foi criado para que amemos, me faz lembrar da parábola dos talentos. O talento enterrado não adianta. O talento foi dado para que se multiplicasse, não para que se preservasse do contato com os outros. Continua Jesus, já nos encaminhando aqui para o final da reflexão. O mais sábio, isso aqui me deu uma vergonha, e hoje teve bom porque eu vim para o outro cômodo que não tem a minha biblioteca particular atrás. Mas vejam isso, o mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Ah, William, quer dizer então que eu não posso mais ler, nem buscar conhecimento, nem ter livros? Pode. Agora, a quem muito foi dado, muito será pedido. Ah, então eu não quero receber para não ter o que dar. Aí não vai progredir. O importante não é quanto eu sei, mas quanto eu ofereço aos outros daquilo que eu sei. Como vai dizer aqui, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Então, o conhecimento é para ser compartilhado. De que adianta, e eu estou falando aqui agora, eu sei que a Maria Inês está aqui me ouvindo, é uma professora, depois ela pode até responder isso aqui. Maria Inês e todos os professores que me acompanham, de que adianta vocês estudarem, se prepararem e tudo mais, e não acender a luz do conhecimento nos irmãos mais próximos? Então isso é importante. Ninguém acende, e aqui eu estou dizendo, talvez tenha algum professor que decidiu não dar aulas, por exemplo. Puxa, tudo bem, eu sei que às vezes a pessoa ou optou por não dar aula, ou não teve oportunidade, não foi contratado, não arrumou emprego, não quero deixá-los culpados por isso. Mas o conhecimento que a gente adquire, ele pode ser compartilhado de diversas formas. Dando aula é uma delas, fazendo palestra é outra. Conversando com as pessoas e compartilhando conhecimento em sociedade. Né? Agora não pode ter festa em família, mas quando tiver uma festa em família, não é para causar treta, gente, é para trocar uma ideia. É que a nossa sociedade está perdendo o hábito de discutir de maneira saudável. E a gente pensa, hoje em dia nem na internet, você responde uma pergunta de alguém que questiona algo, a pessoa olha e fala assim, ixi, fulano está ali batendo boca. Às vezes não, às vezes é um diálogo virtual. É que a gente está tão armado que a gente já olha alguém conversando ali em comentários do Facebook e já pensa assim, tá brigando. Nossa, tá discutindo. Puxa, se a gente for analisar o verbo discutir, a discussão é extremamente saudável. Inclusive sobre diversos assuntos. Sobre diversos assuntos, os mais variados. Ou a gente pensa que a sociedade cresce sem o debate, sem a troca de ideias, a própria pandemia. A gente troca ideias em família, troca ideias nas redes sociais. Ah, mas teve um momento de exaltação. Ninguém é perfeito. Estamos aqui numa caminhada em busca dela. Então, o conhecimento é para ser compartilhado. Lembrando Jesus, ninguém acende uma candeia, ou seja, um farol, uma lanterna, para pô-la debaixo do alqueire, para pôr debaixo de uma cama. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa.
E a pessoa, pegar um exemplo do quarto, estou num quarto aqui agora, eu vou apagar a luz, vai ficar um breu danado. Aí eu pego meu telefone, ligo a lanterna dele, que o telefone é bom hoje em dia, né? Tem tudo, tem lanterna, calculadora, mapa, aparelho de som, tudo. A gente, de vez em quando, até conversa, né, com alguém nele, mas é o que a gente, o que eu menos uso é o telefone para conversar numa ligação. Quando alguém me liga, eu até assusto. Falo, nossa, o que aconteceu, né? Ou é uma operadora de telefone querendo me mandar um plano, ou é um banco querendo me oferecer um cartão. Quando alguém me liga, eu falo, nossa, o telefone toca, né? É o que a gente menos usa. Então, eu pego meu telefone, ligo a lanterna, e ao invés de iluminar o ambiente, eu vou colocar o telefone dentro da gaveta da mesinha que eu estou aqui agora. Faz sentido? Não faz. Então, o mais sábio não é aquele que possui mais livros e teorias, mas aquele que acende uma luz nas sombras que envolvem o irmão mais próximo. Por fim, o amigo divino, que é Jesus, pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo, como que para deixar todos meditando um pouco nas suas palavras, e acentuou. Agora eu vou ler de uma vez só, que é para a gente ver a beleza do registro de Neio Lúcio e, sobretudo, a beleza das palavras de Jesus. Nessa época sublime, né? Nessa época, a gente vai falar aqui depois, nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal, olha na pandemia isso aqui, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes, a cintilarem no alto, pareciam saudar essa era distante. Como eu disse lá no começo, a gente lê isso aqui e fala, puxa, está tão longe. E o próprio Neio Lúcio destaca, né? Como se essas estrelas saudassem essa era distante. Mas eu tenho comigo, meus amigos, que realmente parece que quanto mais distante está, é porque maior é a nossa sensação de que está desconfortável aqui. Porque somos visitados por muitos e muitos escândalos. Desde pessoas que não respeitam a pandemia, não respeitam o próximo, desde governantes que fazem mau uso do poder e da confiança que receberam do povo, desde aqueles que desviam verbas destinadas à pandemia, desviando essas verbas para os próprios bolsos, os próprios interesses. Pessoas que fingem que, isso eu acho um absurdo, fingem que aplicam vacinas, outras que furam a fila. Enfim, quando a gente olha para a própria pandemia, a gente vê tanta coisa absurda que vem aquela sensação assim, parece que está mais distante isso que Jesus nos prometeu aqui. Mas aí eu lembro de Jesus quando disse que o escândalo é necessário, mas ai de quem provoca o escândalo. Porque quando acontecem esses escândalos,
a sociedade se mobiliza, a sociedade começa a pensar em outras questões, e esse pensamento, essa reflexão, de certa forma, nos causa um desconforto coletivo, e a gente começa a olhar para dentro de nós, em busca da própria transformação. E fazendo isso, naquela parábola do joio e do trigo e do joio, a gente começa a perceber que, às vezes, o mal fica mais visível, tanto o mal lá fora, quanto o mal interno. E ao percebermos o mal do outro e o nosso, é como se a gente caminhasse a passos mais largos para chegar nessa era que ainda está distante, mas que um dia chegará para a Terra e chegará para nós. Quando? Não sei. Façamos o esforço para que, independente de quando o mundo chegará, para que nós possamos chegar